Hoje nós vamos falar sobre missões. Missões. O subtema é: somos corações que atravessam fronteiras. Para nós, e nós aprendemos isso pela Bíblia, missões não é mais um departamento da igreja. Missões aqui não é mais um ministério da igreja, não. Missões é o coração, é a identidade, é a missão. Missões é o motivo da igreja existir. Se uma igreja não é missionária, não é igreja. Eu falo isso sem medo de errar, porque a gente vai provar isso na Bíblia. Se uma igreja não é missionária, se uma igreja se fecha simplesmente nela, não é igreja. Não é igreja. Mas quando a gente fala de missão, é importante que a gente diferencie de uma outra palavrinha: visão. Muitas pessoas acham que elas são a mesma coisa, e não são. Missão é algo amplo, é algo geral. Visão é algo mais pessoal, mais subjetivo. Mais ou menos assim. Imagine que você, como esposo, receba a missão de ir no supermercado. Que missão, é só a graça, ou só acontece isso comigo, gente. Quando você vai no supermercado, a missão é essa, a missão. A visão é o que você vai comprar. E é impressionante, porque a gente como homem, né? Se você falar, compra batata, compra tomate, compra arroz, compra queijo, compra leite, compra ovo, a gente vai, essa é a visão. Agora, a gente não sabe direito ver se a batata tá boa. Pelo menos isso acontece comigo, é ou não é, gente? Né? Você vai comprar, talvez, eita, os homens aí, ó, o ovo mais barato. Deixa eu ver qual é o ovo mais barato aqui. Peraí, deixa eu ver qual é o queijo mais barato. A gente vai vendo logo pelo bolso, né? Mas é isso. Missão é o geral. Visão é algo mais específico, mais específico. No inglês, por exemplo, muitas embaixadas são chamadas de mission ou diplomatic mission. Alright? Prepara que eu estou aqui arrasando no meu inglês. Mas é interessante porque esse termo vem do latim, missio. Olha o significado: enviar. O país envia representantes, que são representantes oficiais para um território. E naquele local, o nome que se é dado é: ele vai estabelecer uma missão diplomática, e dentro dessa missão pode ter embaixada, pode ter consulado, pode ter delegação. No nosso caso, eu e você recebemos uma missão. Eu e você estamos no mundo porque existe um interesse daquele que criou o mundo. Nós somos os representantes do céu aqui na terra. E quando eu falo isso é porque a Bíblia declara isso em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Fala para o seu irmão assim: eu sou um embaixador. Pode falar mesmo, diga: eu sou um embaixador. É isso. Por isso que, a igreja que não atravessa fronteiras deixa de ser embaixada para se tornar um clube. Clube é o lugar onde você se encontra com as mesmas pessoas sempre. Já está tudo certo. Você é o sócio. As pessoas que estão no clube são suas conhecidas. Mas quando a gente entende que faz parte de uma embaixada que representa o céu aqui na terra, essa é a hora da gente abrir o nosso coração e entender
que o Rei do Universo conta comigo e com você. Por isso que todo mundo aqui já ouviu falar da grande comissão. E essa grande comissão não é uma opção para mim, para você. É uma ordem. É uma ordem. Não é um simples convite. E aí, filho, você quer entregar a vida a mim e continuar vivendo do jeito que você quer viver a sua vida, sem se importar com absolutamente ninguém? Não. Quando Jesus transformou a minha e a sua vida, Ele disse assim: eu vou te transformar para que você possa levar a mesma transformação para a vida das pessoas. Essa palavra comissão vem de duas ideias. Co significa junto. Missão significa designação geral, ou seja, grande comissão é uma designação geral. É só para o pastor. Não, peraí, é só para o líder de célula. Não, é só para o líder de treinamento. Não, pastor, é só para o voluntário. Não, a grande comissão é para absolutamente todos. É uma designação geral que somente todo o corpo de Cristo. Quem é corpo de Cristo aqui? Vou perguntar de novo, fala a verdade. Quem é corpo de Cristo aqui? Glória a Deus. Todo o corpo de Cristo recebeu para cumprir junto um propósito final. Qual é o propósito? Levantar a bandeira da Igreja do Amor, de qualquer igreja que você faça parte, para a gente poder divulgar e fazer com que cresça e que... Não. Só existe uma finalidade. A Bíblia diz assim: é fazer discípulos de todas as nações. É claro, a missão é clara. Fazer discípulos. Se a igreja falhar nisso, gente, deixa eu te falar, a igreja pode ter programas, mas não vai ter propósito. Você pode ter muitas coisas que envolvem muitas faixas etárias, mas se não tiver isso aqui, fazer discípulos, tem programas, mas não tem propósito. Por isso que missão é sobre o que fazer. Visão é sobre como fazer. Nós temos uma visão. Nós temos uma tríade que a gente diz que nossa mensagem é Jesus. Nossa paixão, pessoas. Nossa cultura é o amor. A missão é geral, é de todos e de fazer discípulos. Mas como é que a gente realiza essa missão? É através da visão. E como é que a gente faz com a mensagem que é Jesus, com a paixão que é pessoas e com a cultura que é o amor? A gente é uma igreja que se reúne aqui no templo, mas é uma igreja que se reúne de casa em casa para alcançarmos vidas para Jesus, para podermos fazer discípulos. Ou seja, a nossa missão é atravessar fronteiras com o Evangelho. E eu não estou falando só de fronteira geográfica, não. Seja cultural, seja religiosa, talvez a fronteira do conforto, talvez a fronteira emocional. Nós temos que ser corações que carregam o amor de Cristo além de nós mesmos. A gente se ama, eu sei que a gente se ama. Por a gente ser um em Cristo, por a gente ser corpo de Cristo, é tão gostoso. A gente estava esses dias lá no Brasil e a gente estava com nossos irmãos em Cristo e abraçando e amando, e já estávamos com saudade de todo mundo aqui. Chegamos, aquela alegria, abraço, tal, isso, aquilo outro. A gente se ama, mas o nosso amor vai além. O nosso amor se limita ao domingo ou à célula? Ou será que tem mais? Tem que ter mais. Por isso que missão é geral, visão é específica. Agora vamos olhar para a grande comissão. Em Lucas 4:43, a grande comissão, entenda isso,
não vem de pastor, gente. Grande comissão não é uma invenção de uma igreja. Grande comissão não é invenção de uma religião, não é invenção de uma denominação, não. É invenção de nada mais, nada menos que Jesus. Jesus lá em Lucas 4:43 disse: eu devo pregar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso eu fui enviado. Ele foi claro aqui. Pregar significa declarar, anunciar, proclamar a chegada. Quando Jesus veio, ele veio para declarar o que o Pai tinha pedido que ele realizasse. Ele estava aqui para estabelecer, inaugurar o reino de Deus na terra, gente. Olha que coisa maravilhosa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: mudou a missão? Mudou porque alguém disse assim: não é mais isso que a gente quer fazer, não vamos levar mais o reino de Deus, não vamos ganhar mais vidas para Jesus, não, vamos trabalhar, vamos viver a nossa vida, vamos pagar as contas, né? Vamos ver a meninada crescendo. E não, mudou não, continua sendo a mesma. E veja que coisa interessante, a Bíblia vai mostrar que Jesus curou enfermos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus abriu os olhos dos cegos, Jesus fez tudo isso acontecer, e eram sinais, mas não era a missão. Como é que é, pastor? É isso. Por isso que a própria palavra de Deus diz assim: alguns vão chegar, quando Jesus voltar, vão dizer em teu nome eu fiz o quê? Expulsei demônios. Uau! Em teu nome eu curei enfermos. Uau! Aí Jesus vai dizer assim: afastai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê? A missão não é você ver apenas cura. A missão não é sinais, milagres, maravilha. A missão é salvação. Sabe por quê? Milagres são sinais, missão é destino. Porque missão tem a ver com Ele. Deus pode usar cura, Deus pode usar milagre, Deus pode usar a restauração da sua casa, Deus pode usar livramento, Deus pode usar tudo o que você viver na sua vida. Agora deixa eu te falar, se você não entregar a vida a Jesus, não vai adiantar nada. O poder só impressiona, mas a missão transforma. Por isso que muitas vezes Jesus sabia. Chegavam lá os povos e diziam assim às pessoas: eu quero comida. Por quê? Segunda multiplicação. Lembra? Chegaram lá: cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus disse assim: eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão querendo pão, vocês estão querendo a comida, vocês estão querendo os sinais, vocês estão querendo os milagres. Mas ei, tem algo que é mais importante. Porque a mulher samaritana, quando estava no poço, Jesus chegou para ela dizendo assim: essa água que você está bebendo vai continuar deixando você com sede. Agora a água que eu te dou, essa vai transformar a sua vida. É isso, gente. Nós somos uma igreja missionária. Nós somos uma igreja que nós amamos alcançar vidas para Jesus. Nós temos muitas coisas na igreja do amor, mas a gente entendeu que a gente não pode se perder em atividades, gente. Não. Porque quem se perde em atividades não entende a missão. Você pode ficar de um lado para o outro, você vive Não. Quem não tem missão clara vive ocupado, mas não vive frutífero. Uma coisa é você viver ocupado, outra coisa é você viver frutífero. Jesus tinha muita ocupação, Jesus fazia muita coisa, mas qual era o foco, qual era a missão? Ganhar as vidas, alcançar o coração das pessoas para o Pai. Qual é a missão? Pregar o reino. Diga assim: minha missão, mais forte, minha missão é pregar o reino. É isso. O reino de quem? O reino de Deus. Qual foi a última vez que eu e você paramos para pensar assim:
qual é o motivo de eu estar aqui na terra? Vamos parar para pensar. Qual foi a última vez que a gente perguntou a Deus? Que a gente orou com seriedade, dizendo assim: Senhor, por que eu ainda estou aqui? Quais são as obras que o Senhor quer que eu complete antes do meu fim acabar? Porque se a Bíblia diz que Deus já tem nossos dias contados, a pergunta que eu e você temos que fazer é: então por que eu estou aqui? Por que eu estou no mundo? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde você está aí online, em qualquer lugar do mundo. A gente está aqui para quê, gente? É para pagar conta? É para trabalhar, para se matar? Ei, deixa eu te dizer, tem que ter algo mais. Tem que ter um propósito. A gente não está vivo por acaso, não. A gente está vivo por desígnio. Deus nos designou para que a gente pudesse ir dar fruto, e esse fruto permanecesse. Por isso que Paulo vai dizer: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Jesus diz assim: eu vim para pregar o reino. Paulo sabia: eu vou completar uma corrida, uma carreira. Paulo sabia o que ele estava vivendo na vida. Jesus, quando veio ao mundo, sabia porque ele tinha sido colocado no mundo. E eu e você? Imagina se hoje Deus dissesse assim: só vou dar mais 7 dias para você de vida. 7 dias, pensa. Talvez você está se perguntando: eita, como é que eu gostaria de viver esses 7 dias? E essa pergunta está errada. A pergunta é: por que Deus iria confiar a mim 7 dias? O que é que Deus espera de mim nos 7 dias? Ele podia me dar um dia só. E com certeza a resposta não é: vamos lá, vou fazer a viagem dos meus sonhos. Não. A verdade é que eu e você precisamos pensar que ainda existe alguém que precisa de um abraço nosso. Ainda existe alguém que precisa de um sorriso nosso. Ainda existe alguém que precisa de Jesus. Porque se esse não for o propósito, me perdoa, é melhor a gente nem vir para a igreja. Me perdoa, é melhor nem para a célula. Se for para ocupar espaço, me perdoa. E quando eu digo me perdoa, não é porque eu estou errado, eu estou certo. Filhos, Jesus não veio aqui à terra para simplesmente colocar a gente numa vida boa. Jesus veio aqui à terra para que aquilo que Ele fez na nossa vida a gente pudesse levar para a vida de alguém. Isso é muito mais do que morar numa casa boa, do que ter um carro bom. Isso é muito mais do que você ter uma família linda. É muito mais do que viver o melhor de Deus aqui na terra. E Deus tem o melhor, mas é levar também o melhor de Deus para a vida das pessoas aqui na terra, porque eu e você recebemos isso. Esse é o propósito, essa é a missão, é isso que Deus quer. Jesus não disse assim: ide por todo o céu e pregar. Jesus disse assim: ide por todo mundo. A gente não está aqui como igreja para ficar escondido. A gente não está aqui como igreja para se eximir. Não, a gente está aqui como igreja para estabelecer o reino. O reino. Igreja não é clube de consolo, não, gente. Você vem, ouve uma mensagem maravilhosa que você queria ouvir, sai chorando, que maravilha. E deixa eu te falar uma coisa: Deus sim vai falar com a gente. Deus pode trazer consolo, Deus pode trazer tudo isso. Mas e os outros? Não, pastor, mas igreja é hospital. Sim, é um hospital onde muita gente doente vem para cá, mas tem que sair curada. E quando sai curada, tem que dar o diagnóstico lá fora, para que outros também venham a ser curados. Isso é igreja. Isso é missões. Missões. Igreja é escola de governo. É escola de governo. É centro de treinamento. Eu sei que tem vários militares aqui. É centro de treinamento, não é? Quando você entra ali no centro de treinamento militar, uma cultura estabelecida, você vai aprender.
Eu fiz a escola superior de guerra. Estratégias são lançadas, gente. São tantas coisas que você vê ali. Nós somos treinados, porque se houver algum tipo de guerra, bota a cabeça pensante à frente para poder estabelecer quais são os próximos passos que tem que ser dados. Deixa eu te falar uma coisa, igreja é isso, é centro de treinamento. E centro de treinamento, prepara. Ninguém vai ficar na zona de conforto. Vou falar isso de novo. Centro de treinamento, ninguém fica em zona de conforto. Centro de treinamento é o lugar onde a gente se posiciona, ou é reposicionado. Porque pode ser que um dia, eu acredito que tem gente aqui que antes era posicionado a favor de Deus, a favor da palavra, a favor da igreja, a favor de ganhar vidas para Jesus, e agora, parou. Ei, hoje Deus trouxe você aqui para reacender o fogo que queimava lá atrás. Hoje Deus te chamou para você falar assim: sim, senhor. Bater a continência e entender que tem algo que Ele quer fazer através da sua vida. Tem um custo. Tem um custo. Atravessar a fronteira. Nós somos corações que atravessam fronteiras. Mas quais fronteiras? Vamos lá, primeiro lugar. Atravessamos a fronteira do nosso conforto pessoal. João 17, a partir do versículo 14. Escuta isso. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Missões começam com esse confronto interno. Qual é o confronto? É o confronto entre o chamado de Deus e as desculpas que nós criamos para não obedecer. Fala para o seu irmão assim: começou a lapada. Prepara. Eita. Antes da gente atravessar fronteiras geográficas, Deus está dizendo assim: se prepara para atravessar uma fronteira que é invisível. Que fronteira é essa, pastor? Zona do conforto. Pior que é invisível e é devastadora. Às vezes as pessoas pensam assim: não, Jesus quer que eu saia do mundo. Não. A Bíblia mostra que a gente pode não ser do mundo, se não somos. Mas Deus não está dizendo: tira eles do mundo, não. Ei. Deus diz assim: é para o mundo que vocês vão. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Permanecer firme no mundo. Gente, Deus bota a gente na tensão. Deus coloca a gente na pressão. E a zona de conforto é uma fronteira onde a maioria, e me perdoa dizer isso, a maioria das pessoas que frequentam a igreja se encontram. E a gente precisa abrir os olhos para isso, gente. Nós temos que sair da zona de conforto, porque zona de conforto é o cemitério de muitos chamados que nunca foram ativados. Aí a pessoa diz: eu tenho promessa na minha vida, Deus vai me usar em tal ministério. Olha, Deus disse que eu vou pregar. Olha, Deus disse que eu vou fazer. Deus disse que eu vou ganhar multidões. E a minha pergunta é: e por que até hoje você não faz nada? Sabe por quê? Zona de conforto. Aí você fica parado. E o pior de tudo, deixa eu te dizer, quem te envia não é um pastor. Eu sempre falo aqui na Igreja do Amor: não chegue para mim para falar o que é que eu posso fazer. Não. Eu quero que você já simplesmente se disponibilize, saia da zona de conforto e faça. Sabe por quê? Deus já enviou. Deus já enviou. A Bíblia diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei.
Ei, meu Deus do céu, é Jesus falando, gente, pelo amor de Deus. Jesus está dizendo assim: eu fui enviado e eu também os enviei. Aí tem gente assim: não estou pronto, será que eu sou capaz? Será que ainda dá tempo? Estou muito velhinho, mas será que Deus me usa com o histórico que eu tive lá atrás? Deixa eu te falar uma coisa: não são as suas limitações que desqualificam você, são as suas desculpas. Se você fica, porque eu, Deus, eu não sei, mas será que o Senhor usa? Será que o Senhor faz? Deixa eu te dizer uma coisa: missões não são para aqueles que estão prontos, são para aqueles que são obedientes. Se você for obediente, Deus vai simplesmente trazer qualquer capacitação que você precisa para exercer aquilo que Ele está colocando nas suas mãos. É simples assim. 23 anos atrás, eu e Thalita éramos simplesmente jovens. Thalita servia no ministério infantil da igreja, eu estava no louvor, eu estava servindo também, sabe, estudando para seminário, e de repente Deus nos envia para Paulista com uma experiência maravilhosa, riquíssima, de nunca ter pastoreado nenhuma igreja na face da terra. Chegando lá, sabe, com uma igreja lotadíssima de pessoas, 7 pessoas, uau, com um ar-condicionado central. O central era aquele que não tinha nada, só tinha um ventilador que rodava e fazia um barulhinho, tu. Na verdade era tão quente que parece que puxava o ar quente e soltava, parecia que era um semi-inferno. Me perdoa dizer isso, mas lá no Nordeste, quem é do Nordeste sabe como é que é o calor de lá. Deixa eu te dizer uma coisa: a gente não tinha nada disso, mas a gente tinha uma coisa: a gente decidiu não ficar na zona de conforto. A gente decidiu obedecer. E se era Deus que estava enviando, podia ser para 7, podia ser para, não sei, a gente só ia dizer sim. E por ter dito sim, Deus tem feito. Deixa eu te falar, tem que ser assim com você. E você tem que sair daqui, pelo amor de Deus, gente. A gente está aqui para ganhar vidas para Jesus. A gente está aqui para levar salvação para essa nação, para a nação brasileira, para qualquer lugar onde Deus nos enviar. Agora, Deus não vai fazer nada se você não se mover. Pior é que tem muita gente que ama a palavra, até que a palavra começa a pedir a sua rotina. Ah não, Deus, não mexe com minha agenda não. Ah não, Deus, não mexe com minha rotina não, porque a minha rotina é um pouco pesada. Isso também é zona de conforto. É zona de conforto. A minha pergunta é: vai obedecer ou vai ficar justificando? Vai obedecer ou vai ficar dando desculpa? Porque, filhos, aplaudir no domingo, concordar no domingo, dizer amém, mas quando a palavra está exigindo movimento, deslocamento, entrega, aí você fala assim: epa, não, para mim não. Deixa eu ficar na minha. Você não pode ficar na sua, você tem que ficar na dele. Se você ficar na dele e sair desse conforto maravilhoso que você tem, aí você vai ver o quanto Deus vai te usar, gente. Concordar com a Bíblia não mesmo de obedecer não, gente. Jonas concordava com o que Jesus tinha falado, mas não obedeceu. Só obedeceu depois que Deus disse assim: vai ficar no barquinho, vai ficar dormindo no meio da tempestade. Não. Deixa eu ver aqui um peixão grande. É esse aqui. Vem cá, tem uma missão para você. Engolir um homem chamado Jonas. Cuidado para você não ser o Jonas que vai ser engolido. Tem situações que a gente começa a viver na vida que são peixes grandes que Deus manda e diz assim: deixa eu colocar meu filho, deixa eu colocar minha filha na boquinha desse peixão, até a hora que vai cair em si e entender que não é na zona de conforto que eu quero ele não. Eu quero ele na zona de confronto. Eu quero ele sendo usado. Eu sei, eu coloquei sobre ela uma unção e ele vai ganhar. Ela vai ganhar vidas para Jesus. Mas qual é o maior problema? O maior problema é que tem um monte de gente no inferno que sabia a verdade, mas nunca obedeceram. Eu disse a você que ia ser pau hoje. E está só começando. Porque primeiro é para mim e depois é para você. A gente está aqui nessa nação porque a gente saiu da zona de conforto. Toda vez que a gente vai lá no Brasil, gente, eu olho e digo assim: ainda bem que eu vim para a América. E sabe por que eu estou falando isso? Porque se eu estivesse lá,
eu tenho convicção na minha vida que eu estaria frustrado. A igreja está sendo cuidada por Deus lá. Mas se eu estivesse lá, tem muita gente. Está tranquilo. Aqui, meu amigo. Vamos arregaçar a manga. Vamos para Maryland, para não gastar dinheiro da igreja. Vamos de stand-by, porque não é brincadeira não. Deixa eu te falar uma coisa. Arregaçar manga. E é porque eu sou pastor? Não. Lembra, missão é geral. Visão é específica. Missão é para todo mundo. Sacode essa pessoa e diz assim: não fica de fora não, viu? Para de dar desculpa. Desculpa se tornou o idioma de quem parou de se mover. Para de se mover. Não posso, não consigo, está difícil para mim. Está difícil para você não, meu amigo, é para todo mundo. Agora, tem uns que obedecem, tem outros que não. Quem obedece, pode ter certeza, Deus honrar. Mas quem desobedece, você pode estar presente aqui, mas está ausente na missão. Pode vir todo mundo, venha. Pode ir para a célula todo dia de célula, pode, mas pode estar ausente na missão. Pode estar ausente. A Bíblia fala da história do bom samaritano, gente. Gente, eu estou falando de um cara que esse era o único que dizia: esse não vai ser usado não. Agora, a Bíblia fala que um rapaz foi assaltado, quase que mataram o bichinho, ficou à beira do caminho. Aí passa quem? Um sacerdote, pastorzão, que coisa maravilhosa. Fez o quê? Nada. Presente, mas ausente na missão. Aí depois veio o quê? Um levita. Uau! Era o cara do manto, era o cara do louvor, da adoração, que preparava tudo direitinho, que maravilha. Fez o quê? Nada. E aí vem um samaritanozinho, que para os judeus era um pecador, era o pior de todos. E ele faz o quê? Ele vai lá, ele cuida das feridas, coloca o rapaz lá no lugar que precisava ser tratado, gasta do dinheiro dele, gente. Meu Deus, ele abençoa a vida de uma pessoa que nem conhecia direito. Sabe o que é isso? Isso é igreja, isso é fazer missões. Isso não é estar presente em culto e ausente na missão não. Ei, será que a gente está disposto a sair da nossa rota para alcançar o coração de alguém? Porque é isso, zona de conforto é isso, sair da sua rota maravilhosa para alcançar uma pessoa que não está na mesma rota que você, mas ela precisa de Deus, porque um dia você também precisou. Amor é isso, amor não é sentimento não, amor é deslocamento. É deslocamento. Às vezes as pessoas pensam: eu não sei, pastor, para onde eu me desloco, eu não sei qual é o país que eu tenho que ir, vou viajar o mundo. Não, rapaz, calma. Começa assim, convida o vizinho para a célula. Sabe como é que você começa? Mostrando Jesus para a pessoa que trabalha com você. Assim. Sabe o que Jesus fez? Jesus atravessou a eternidade por mim, por você. E a gente não está disposto a atravessar a rua por alguém? Começa assim. Às vezes você não vai nem trazer logo para tua casa, para a igreja. Você vai convidar para jantar. Às vezes você vai mandar uma mensagem, porque Deus vai tocar no seu coração, essa pessoa vai estar precisando dessa mensagem. Vai lá. Gente, deixa eu te falar, evangelho não termina quando a gente diz amém, não. Começa quando eu digo assim: eu vou. O amém é fácil de dar. Quando acabar o culto, aplaudir é fácil. Evangelho começa quando a gente sai e diz assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós somos corações que atravessam fronteiras. E a primeira fronteira é a fronteira da zona de conforto. Mas a gente também atravessa a fronteira dos nossos planos. Sabe quando a gente diz assim para Deus: Deus, não, peraí, já está tudo arrumadinho, está tudo fechado já, Pai.
Não mexe mais em nada, não. Atos 9:6 diz assim: Senhor, que queres que eu faça? Aqui é o texto de Saulo, quando o Senhor ali aparece para ele, aquela luz poderosa, e ele é confrontado. Aqui marca o ponto de ruptura entre a velha natureza de Saulo e a sua nova identidade. Gente, esse encontro aqui no caminho de Damasco não é apenas uma manifestação sobrenatural, não. Sabe o que é? É uma desinstalação total do orgulho de Paulo, porque ele pensava que já sabia tudo o que estava fazendo. Ele até achava que estava fazendo por Deus, mas aqui tudo vai mudar. Quando ele diz assim: Senhor, que queres que eu faça? Ele está dizendo assim: eu a partir de agora reconheço uma nova autoridade sobre a minha vida. Quem aqui já entregou a vida a Jesus? Levanta a mãozinha. Isso. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente não só aceita um Salvador, a gente aceita um Senhor. Ele agora é que comanda. Ele agora é que manda. Paulo estava falando isso. Agora, peraí. Quem és tu, Senhor? Ele pergunta, tem lá no texto. Aí, sou eu, o Senhor a quem você segue, gente. Quando Paulo está dizendo assim: Senhor, o que queres que eu faça? Isso aqui não é frase de devocional, não, gente. Isso aqui é ato de guerra contra ego. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias: lutar contra o nosso ego. Sabe qual é o maior erro do cristão? Não é de forma alguma rebeldia escancarada, não. É apego excessivo ao cronograma pessoal. A gente chega para Deus e diz assim: Deus, será que o Senhor consegue entrar na minha agenda? Não é dizer não para Deus, não é isso, não. É só dizer assim: Deus, espera aí, deixa eu terminar isso aqui. Eu podia muito bem, quando completamos 20 anos de ministério, e Deus diz assim: sai, quero teu Isaac, quero ver o teu coração, vamos lá, meu filho. E eu podia ter dito assim: Deus, calma, para que a pressa? Deixa eu ficar mais um tempinho aqui. Agora está tudo tão consolidado. Gente, não faz isso não, Deus. Não. Deus simplesmente diz assim: ou você sai. Gente, é melhor eu sair do que ele sair. Está amarrado. Eu sempre disse que igreja do amor não tem dono humano, não. É ele. Tem que ser ele. E não é só igreja do amor, é eu, sou eu, você. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Se a gente viver os nossos planos e nos apegarmos excessivamente ao nosso o programa pessoal, cronograma pessoal, não inventa de chamar Deus para os teus planos. Tem que ser os planos dele. Reino de Deus, gente, não é administrado por agenda, não. Ele não é revelado por disponibilidade. Porque Deus, quando chega, Deus chega assim, de surpresa. Foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com Maria. Fala sério. Com Josué, com todos. Por isso que o maior problema da nossa geração não é falta de dons, não. Tem muita gente que tem muito dom, mas tem muita gente que falta algo que é primordial: prontidão. A gente está acostumado a dizer assim: Deus abençoa o que eu quero fazer, Pai. Deus abençoa o que eu quero fazer hoje. Não, a gente tem que acordar e dizer assim: o que o Senhor quer fazer através de mim hoje? Quais são os teus planos? Deus, os meus são esses. Mas quais são os teus? Quem é que o Senhor vai colocar na minha vida hoje? O que é que o Senhor vai mandar eu fazer que eu não queria, mas que eu vou ter que fazer? É isso. É porque a gente olha para Deus e pensa que Deus é atalho para o sucesso. Gente, Deus não é meio, Deus é fim. Deus não é garçom. Não, é o dono do restaurante. É Ele que vai simplesmente dizer como é que vai
tudo acontecer. Ah, não, eu só vou seguir, eu só vou servir, eu só vou fazer alguma coisa para Deus se... É como Thalita disse, tem gente que gosta de barganhar com Deus. Se o Senhor me der isso, beleza. Tá bom, se acontecer isso comigo, aquilo, outro, aí eu obedeço. Que nada. Eu vou servir, pastor, eu vou me voluntariar, mas Deus vai ter que fazer alguma coisa para mim. Não, deixa eu ter. Sabe qual é a recompensa de servir a Deus? É servir a Deus. Simples. É o que, pastor? A recompensa de servir a Deus é servir a Deus. Meu Deus do céu, olha o privilégio que a gente tem, gente. Olha o privilégio que a gente tem de alcançar alguém para Jesus. Por isso que o propósito de a gente estar vivo não é chegar em algum lugar, mas é obedecer em qualquer lugar. Qualquer lugar. A gente vai estar ali disposto para dizer assim, que não seja meu plano. A gente está pensando que Abraão não tinha plano? Tinha um monte. Se Abraão estava na casa do pai, gente. Como é? Não é bom estar na casa de papai e de mamãe? Eu fui esses dias para lá, meu Deus, cheguei lá na casa dos meus pais, comi um camarão, meu pai do céu. Sabe aquele pirãozinho, aleluia, vai ter almoço, calma. Daqui a pouco a gente vai estar tendo uma comunhão maravilhosa. Daqui a pouco você sente o cheirinho gostoso aqui. Deixa eu dizer, casa de papai e mamãe é maravilhosa. Abraão estava na bênção. Aí Deus disse assim, bora, teus planos não são os meus. Vem pra cá, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do pai. Vai lá e deixa eu te mostrar o que eu vou fazer. Mas não vou mostrar agora, porque Deus não revela destino para quem ainda discute a rota. Como é que vai ser? Fala para mim como é que vai ser. Eu vou falar uma coisa, sério, diante de Deus, tá? Se Deus tivesse me dito qual seria a rota aqui, se Deus tivesse me falado o que ia acontecer quando chegasse aqui, eu não tinha vindo, não. Que? Como é que é, pastor? De jeito nenhum. Ainda bem que ele não disse. Porque ele não disse. E não disse para ninguém não mesmo. Acabou. Meu amigo, só quem é imigrante sabe do que eu estou falando. Mas valeu a pena. Por quê? Eu e você temos que ter um coração missionário. Zona de conforto não existe. E planos meus não existem. O que existe é o dele. E o dele, fala para o seu irmão assim, fica tranquilo. Bora, diz assim, fica tranquilo. Os planos dele são melhores do que os seus. É só seguir. Segue a rota, segue o mapa que foi ele que fez para você. Mas será que, pastor, é isso mesmo? Meu Deus, será que Deus pode me usar? Gente, você não é um acidente funcional no reino. A Bíblia diz que foi ele que escolheu a gente. Cada um que está aqui foi escolhido simplesmente por ele, independente do que estava acontecendo. Gente, Moisés estava fugindo, Gideão escondido, Jeremias jovem demais, novinho, bichinho. Isaías diz assim, eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Maria nem casada era, gente. E Pedro? Pedro, não vou nem falar dele, mas vou te falar. Mesmo assim Deus chamou todos eles. E eu vou dizer, eu me incluo também, e incluo você também nessa. Eu sei que a gente se vê assim desse Deus. Não, o senhor está brincando comigo. Eu? Como é que é? Eu? Mas Deus, o senhor não lembra não? Aí ele diz assim, lembrar de quê? Porque do teu passado eu não lembro mais. Já está no mar do esquecimento. Sabe o que é que Deus quer, gente? Vamos falar sério aqui. Só quer que a gente se submeta ao plano dele. Se Jesus se submeteu ao plano do Pai, quem sou eu e você para não fazermos a mesma coisa? Deus me livre dizer não para Deus. Eu quero estar no centro da vontade dele. Pode doer, vai doer, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Nossos planos humanos só encontram um sentido de verdade quando estão no centro da vontade de Deus. Aí é que a gente começa a ver, aquela nuvem, estava tudo nublado, de repente,
vem o sol. A gente precisa atravessar a fronteira dos nossos planos, entrar de vez nos propósitos eternos de Deus. Somos corações que atravessam fronteiras. E qual é a terceira fronteira? Atravessamos a fronteira das nossas limitações humanas. João 11:39, Marta vai dizer assim: ah, Senhor, já cheira mal. Está morta há 4 dias. O que é que você enterrou? Fala sério. Talvez você está dizendo assim: não, pastor, já enterrei minhas habilidades. Não dá mais não. Já enterrei os sonhos, o chamado. Fui muito ferido. Pastor, o senhor não sabe o que eu vivi. O maior milagre não é Deus operar apesar da nossa limitação, é Deus operar dentro da nossa limitação. Meu amigo, quando Deus usa a nossa vida, Deus não está removendo. Se Deus removesse a limitação, seria você. Mas Ele não remove, Ele opera dentro dela. Moisés diz assim: eu sou gago. Aí Deus diz assim: não estou nem aí para tua gagueira, homem, porque sou eu que vou fazer através da tua vida. Deus opera dentro da sua limitação. Deus entra aqui nessa limitação de um homem que estava morto há 4 dias. E Deus não estava nem aí para o que Marta estava falando, não. Está morto, cheira mal. Pois é dentro de um sepulcro que tem alguém que está 4 dias cheirando mal. Vê o que eu vou fazer, porque eu sou a ressurreição, minha vida. Ainda que você morra, você pode até morrer, mas você vai viver, porque sou eu que vou dar vida. Gente, hoje é o dia em que Deus vai pegar o que está morto, de dom, de talento, de habilidade, de chamado, de tudo, de propósito. Deus vai ressuscitar. Deus vai tirar essa pedra. E vou te dizer, a pedra não era o problema aqui não, era o limite. E Ele não pula o limite, Ele ordena que o limite seja removido. Essa limitação é o lugar onde simplesmente o impossível aprende a respirar. Eu confesso a vocês, e a gente está vivendo algo novo aqui na Igreja do Amor Orlando. E toda vez que eu me lembro do outro templo aqui, que nós vamos estar no ano novo, em nome de Jesus, celebrando mais um ano que Deus está concedendo. Quem está comigo aqui pode crer nisso? Não, 1, 2, 3, está aumentando 4. Mas deixa eu te falar, eu lembro, eu confesso que isso me faz recordar. Paulista, o começo de tudo, no templo bem menor. A gente tinha um templo que era bem menor do que esse aqui, bem menor. E Deus começava a falar que ia fazer uns negócios, e eu disse: como é que é? Multidões e muitas vidas, e eu dizia: não, a gente vai, e não é pela estrutura não, me entendam, por favor, mas a gente estava dentro de um bairro muito humilde, muito humilde. Quem é de Recife sabe, Paulista, Maranguapium, lugar mais violento da região do Grande Recife ali naquela época. E a gente estava num templinho e Deus dizia assim: prepara, vai ter um templo enorme, as pessoas vão sair do mundo para Paulista, vai ser de Paulista para o mundo, mas as pessoas antes vão vir do mundo para Paulista. E eu dizia: meu Deus, como é que vai ser isso? Para pagar um aluguel, gente, era só a graça de Deus. As entradas eram moedinhas, era feita a viúvazinha pobre que deixava. Mas eu sabia de uma coisa: não eram os meus planos. E eu sabia que Deus iria atuar na limitação minha, humana, de todo mundo ali, para dizer que era Ele que ia fazer. Meu Deus, e a gente foi vendo as coisas acontecerem, porque acontecem. Ele faz. De repente a gente
vai se mudando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, e Deus vai suprindo absolutamente tudo, somente tudo. E hoje você vai lá em Paulista, você olha e diz assim: como é que pode? Pode, porque Deus pode todas as coisas. Isso me faz lembrar lá, porque quando eu chego aqui, a gente começou sem isso aqui, sem telão, a gente começou sem luz, o palcozinho, sabe, foi feito na mão, e deixa eu te falar uma coisa, deixamos de começar alguma coisa? Nunca, porque nunca vai ser sobre isso, é sobre isso, vidas, eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer. Mas sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que essa mensagem está sendo pregada hoje? Não adianta de nada a gente sair desse lugar e a gente não entender que a gente tem que pulsar com o mesmo coração, passar a fronteira da zona de conforto, dos nossos planos, das nossas limitações, entender que o Deus eterno entrou no limite do tempo. Ele entrou no corpo de sofrimento. Ele não viu limitações para descer do trono e vir à terra. E se Jesus fez isso, gente, qual é a limitação que eu vou dar para não levar Jesus para alguém nessa nação? Qual vai ser a limitação que eu vou dar para não ser um anfitrião, não abrir a porta de sua casa, ou de liderar uma célula, ou de se voluntariar e alcançar a vida de alguém através disso? Sabe o que é pior? A gente vive numa nação que é muito altruísta. A gente vive numa nação que, se tiver acontecendo qualquer coisa, o pessoal ajuda de verdade. E às vezes isso se torna uma distração. E a gente perde o foco da missão. Deixa eu te falar, nossa igreja é uma igreja que ajuda os necessitados. Nossa igreja é uma igreja que tem um instituto lindo, Identidade, que atua em várias vertentes. A gente vai para o sertão, a gente dá comida para pessoas desabrigadas, a gente faz um monte de coisa, pensa aí, a gente faz. Mas a gente não faz isso simplesmente por fazer. Toda ação que fazemos, a gente tem que levar Jesus. Porque encher a barriga de alguém não é o suficiente. Dar pão para alguém não é tudo. Porque não adianta uma pessoa ter a barriga cheia na terra e morrer vazio no inferno. Às vezes a gente se distrai com algumas coisas sociais, são boas. Mas muitas vezes essas limitações são distrações, onde perdemos o foco da missão. Por isso que fazer o bem sem anunciar o reino é dar pão sem dar vida. E eu conheço aquele que disse: eu sou o pão da vida. Talvez você diga assim: pastor, mas eu socialmente já faço muita coisa. A minha pergunta: e nesse socialmente você leva Jesus? Fique em pé no seu lugar, por favor. Você pode dar roupa, você pode dar alimento, afeto, mas ainda assim deixar alguém caminhando em direção a um inferno com a barriga cheia. Porque a gente está no mundo, igreja do amor. A gente está aqui para pregar o reino. A gente está aqui para levar salvação.
Quando a gente chegar no céu, Deus não vai dizer assim: quantas pessoas você ajudou financeiramente ou não. Ele vai perguntar quantas você levou até a mim e foram salvas. Que hoje eu e você possamos entender o que Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Há uma canção, toca ela, filho, mudou tudo aqui. É Ele. Continua aí, nesse tom. Esse é o foco aqui, ó. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Testemunho. O que Deus está querendo trazer é testemunho, uma vida que prova. Testemunho não é discurso não, gente, é um tribunal. Deus está dizendo assim: eu preciso de provas, eu quero provas vivas, e nós somos essa prova viva. Você é a prova viva de que Deus, se Ele transformou a sua vida, Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. E é aí que Deus faz assim, ó, envia para o ambiente de trabalho, onde você não vai ser mais um funcionário. Na verdade, ali você está infiltrado como embaixador, embaixatriz. José chega do Egito. Você acha que José chegou ali como escravo? Não. A identidade de José nunca foi de escravo ou funcionário. José sabia que estava sendo enviado. Ele falou para os irmãos, disse assim: não foram vocês não, foi Deus. Foi Deus. Nós não somos visitantes do mundo, somos embaixadores do mundo. E hoje Deus está dizendo assim: ide e fazei discípulos. Ele não está dizendo assim: vão e façam o bem, vão e... não, façam discípulos. Como assim, pastor? Eu vou ter que pregar no culto, eu vou ter que cantar? Não, tem gente que nunca vai subir no altar, nunca vai cantar, nunca vai... não. Mas o que você faz de bom? Qual é a área de influência que Deus te colocou? Faz missões, leva Jesus. Ah, pastor, eu tenho uma influência tão grande na internet. Faz missões. Ah, pastor, eu tenho esse dom, esse talento aqui. Usa na igreja, usa para o Senhor. Deixa eu falar, a única coisa que a gente não pode fazer é nada. Sabe por quê? Ele já fez tudo. E a gente não é mais um na massa. Nós somos o fermento que foi enviado para mudar o sabor da história, que vai crescer e que vai com certeza tocar a vida de muita gente. Fecha seus olhos. Declara assim, ó: é Ele. É Ele, por Ele que eu estou